Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Fissurar é Preciso, dessa vez de olho na prova da Defensoria Pública de Minas Gerais. Estou recebendo aqui as minhas convidadas, Samantha Vilarinho. Samantha, eu vi que você já chegou, vou te mandar aqui um convite, Sam, para você chegar junto aqui. Sam. Alexandre, quem é que já chegou por aqui? Vamos ver. Ó, Carol. Funcionou. O áudio tá bom? Ai, tá ótimo. E o meu, tu tá ouvindo bem também? Carol Tô chegou sim. também. Olá. Show. Só falta na Cláudia agora. Olá. Gostei desse corte novo de cabelo. Ficou lindona, cara. Muito linda, né, Samantha? Vem cá, cadê a Ana Cláudia? Tá chegando? Não tá? Bora, Ana. Eu adorei o cabelo também, Sam. Não é? Ficou legal, Obrigada. né? Ultimamente tá com o Chiquérrima. cabelão comprido. Ih, olha aqui, ó. Alessia passando por aqui. Lu, várias pessoas. Ai, que Olha, maneiro. enquanto a Ana Cláudia Alexandre está chegando, acho que ela não passou por aqui. Deixa eu ver. A gente. Deixa eu ver. A gente vai conversando um bocadinho sobre o que a gente vai fazer aqui para poder esperar por ela. É, real, ela não passou aqui ainda não. Mas daqui a pouco ela tá chegando, ó. Vou mandar um convite para ela, pode ser que ela escute. Bom. Ai, chegou. Peguei. Chegou! Oi, Ana. Olá. Maravilhosa! Bem-vinda! Pronto, estamos aqui, o Eu que Quarteto Coletivo Mulheres agradeço o Defensoras do Brasil, convite. todos juntos. Olha só, eu vou começar aqui, então, oficialmente, essa live, dando as boas-vindas para vocês. Eu não sei por que você quer aparecer o Expose, pronto. Meu nome é Patrícia Magno, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos de grau, estou com uma blusa azul super estampada de branco e preto, eu tenho cabelos marrons, assim, castanhos aqui, um pouco abaixo do ombro, e eu estou na minha biblioteca, em casa, com vários livros, e ao fundo tem um emblema da Coletiva Mulheres Defensoras do Brasil, que é um punho fechado numa flâmula roxa. Eu quero fazer minha autodescrição começando por esse emblema, porque ele personifica aí uma luta muito importante, que é imbricar por dentro e por meio da nossa atuação defensorial as bandeiras de gênero, classe e raça, não só para fora, mas também por dentro da instituição. Porque estamos aqui hoje para conversar com nossos futuros e com as nossas futuras colegas defensoras públicas que estão chegando aí para as trincheiras por intermédio do concurso público. E não dá para falar de defensoria, essa instituição que na arquitetura constitucional vem ser promotora dos direitos humanos, vem instrumentalizar o regime democrático, sem pensar em falar sobre a necessária democratização interna corporis que a gente precisa provocar por meio da nossa atuação, que vai produzindo fendas e fissuras nesse sistema hermético que foi constituído na lógica do direito, ou seja, instrumento da ordem, para manter as coisas tais quais são. E na nossa atuação contra-hegemônica, comprometida com o uso emancipatório do direito, que é o que a gente vai conversar aqui, porque é para isso que vocês estão fazendo um concurso, para serem instrumentos de luta, né, anticapitalista, antipatriarcalista, antirracista, antietarista, anticapacitista, antimanicomial, que vocês possam se sentir todos aí muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes
a partir dessa lógica, e por isso que essa autodescrição ficou enorme, mas era para dar boas-vindas. Então, eu vou deixar circular aí a palavra para a gente dizer, né? Vocês dizerem também de onde vocês vêm. Não sem antes eu agradecer muito, Samantha, Ana e Carol, por vocês terem aceito esse convite, essa provocação, esse compromisso aí que toca fundo no coração de vocês para estarem aqui hoje à noite. Obrigada, tá? Sou eu que agradeço, Paty. Eu vou começar aqui. Patrícia foi minha professora na FESUDEPERJ há muitos e muitos anos. Eu sou defensora pública em Minas Gerais há 15 anos. E eu sempre quis ser defensora, então eu fico muito feliz por quem está aqui ouvindo essa live. O meu sonho desde a faculdade, eu sou carioca também, eu sempre quis ser defensora. E eu fiz todos os cursinhos de defensoria possíveis e imagináveis. E passei aqui em Minas Gerais e sou muito feliz aqui nos últimos 15 anos. Vou fazer também uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher lida como branca no Brasil, uma mulher cis, heterossexual. Eu tenho cabelos pretos na altura dos ombros, mas já com diversos fios brancos em razão da idade. Eu tenho sobrancelhas grossas, eu estou usando um batom em tom vinho, mais ou menos. Estou com um colar com o emblema da Defensoria. Eu gosto muito desse pingente que a gente tem. Estou usando um vestido, ele é estampado, tem as cores preta, azul, rosa e bege. É uma alegria, Patrícia, como eu falei, estar aqui com você, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente pensar qual que é a defensoria pública que a gente quer. A gente não quer essa defensoria pública que vem do status quo. A gente quer algo diferente. A gente quer que a defensoria pública cresça, mas ela tem que crescer para o lado certo, porque senão ela pode se perder. Né? A defensoria pública tem lado das pessoas vulnerabilizadas, das pessoas que mais precisam. E aí a gente vai falar muito das pessoas, e no meu caso das mulheres, eu trabalho diretamente com mulheres, das mulheres negras, pobres, periféricas, de todas as interseccionalidades de mulheres. Então, isso é fundamental que numa prova da defensoria a gente pense, e as pessoas que estão prestando essa prova tenham isso em mente, né? Qual que é a instituição que vocês estão entrando? Vocês estão entrando numa instituição que veio para garantir acesso à justiça, acesso a direitos, mas não numa ótica tradicional, e sim numa ótica interseccional, numa ótica inclusiva. Então a gente precisa pensar isso. Patrícia falou da coletiva, eu faço parte também da coletiva Defensoras Públicas do Brasil, e também da Coletiva Mineira de Defensoras Públicas. Eu posso dizer que eu fui fundadora de ambas as coletivas, e é muito importante a gente se organizar enquanto defensoras públicas. Uma dá o suporte para a outra naquilo que é necessário. Nós temos diversas batalhas em comum, e grande parte delas é o combate ao machismo, à misoginia. Então é muito importante que a gente dê as nossas mãos e que a gente se abrace e se fortaleça nessa luta contra uma violência institucional, contra um assédio, contra uma discriminação. Então, é muito importante esse nosso movimento de coletivas. Agora eu vou dar espaço para as demais. Bem-vinda, Samantha. Meninas, está com vocês a palavra. Vai lá, Carol. Obrigada. Eu estava esperando, prioridade sempre da Ana. Então, primeiro agradecer também esse convite. Patrícia, eu sou sua fã. Eu sou defensora pública em Minas Gerais desde 2015. Acabei de completar 8 anos de defensoria na sexta-feira. Também sempre foi a carreira, né, que eu queria. Eu entrei na faculdade no ano que a Defensoria de São Paulo começou de fato a existir, em 2006. Então, eu entrei na faculdade no momento de muita discussão do que era defensoria pública. Para não atropelar aqui, eu sou uma mulher lida como amarela, embora eu também tenha ancestralidade indígena. Eu tenho cabelos longos, lisos, pretos, tenho o olho puxado, estou usando um batom rosa, estou com uma blusa aqui, uma mistura de vermelho com branco, em várias ondas, e atrás de mim tem uma prateleira com vários livros. Eu entrei na defensoria, comecei numa comarca que é famosa pela quantidade de penitenciários que tem em Ribeirão das Neves, e depois comecei a atuar no núcleo que eu atuo hoje,
estratégico para a proteção de vulnerabilizados em situações de crise, que atua em várias pautas relacionadas especialmente à mineração em Minas Gerais. Então, os casos de rompimento das barragens, né, de Mariana e de Brumadinho, acaba atuando muito tanto com a Samantha quanto com a Ana, que são colegas maravilhosas, são um grande exemplo. Me ensinaram muito. Existe, né, na pauta da emergência climática, dos deslocados ambientais, uma grande intersecção com gênero, com raça, com a necessidade de construção de acesso a direitos. São as comunidades rurais, as comunidades tradicionais, são aquelas que são atingidas antes de todas as outras, né? E aí a gente foi construindo essa atuação conjuntamente com todas essas grandes defensoras. Eu também sou parte tanto da coletiva nacional quanto da coletiva aqui de Minas Gerais, de como estar próximo da comunidade, fazer essa parceria. E eu acho que essa oportunidade de falar com quem vai chegar na carreira, né? Eu fico pensando, saber que a gente estuda para a defensoria para isso, né? A gente pensa em instituição, no que é que a gente pode construir junto às pessoas que estão invisibilizadas. Então, eu estou muito feliz de conseguir participar aqui hoje também e incentivar um pouquinho, né, todo mundo que está estudando, dizer que a gente tem muita coisa aqui institucionalmente que dá para a gente fazer. Ana. É isso aí. Obrigada, Carol. Aninha, boa noite, maravilhosas. É uma alegria muito grande, Patrícia. Obrigada pelo convite. Estar aqui essa noite, né, acompanhada de vocês três, são todas muito significativas na minha trajetória como defensora, que já vão aí 27 anos de defensoria. Eu sou uma mulher, eu me auto-identifico como uma mulher negra, né, lida como parda, nessa lógica, né, que a gente tem aí. E tenho cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa com uma camiseta xadrez vermelha por baixo, um óculos claro, um brinco de argola, e atrás de mim tem uma estante com umas caixas e meus livros. Eu estou no meu escritório e falar de defensoria, falar, né, da grande parte da minha vida, e é um grande prazer falar de defensoria ainda, nessa trajetória aí na qual eu tive a oportunidade de aprender muito, conhecer né, muitas realidades de Minas Gerais. Eu atuo numa área onde eu tenho contato com muitas comunidades espalhadas por Minas Gerais todo. Eu atuo com conflitos fundiários rurais, e nesse trabalho eu tive a oportunidade de visitar muitas comunidades, e isso acho que foi uma grande oportunidade que a Defensoria me deu. Essa também faz parte da coletiva nacional e a mineira, fundada aí pela Samantha, né? Ela é a fundadora da coletiva mineira. A gente acompanhou isso bem, né, Carol, durante esse tempo todo, e eu acho muito importante, porque é o que vocês falaram, né? A Defensoria, ela nasce com a Constituição de 1988, ela nasce com uma proposta né, que tem aí essa base não só de uma processualidade democrática, mas efetivamente de garantir direitos, e de um país que tem aí um histórico de um passado colonial, construído em cima de mitos extremamente hostis, né, como é o mito da democracia racial, o próprio mito do desenvolvimento,
E isso traz para nós essas desigualdades aí interseccionais aí, de gênero, classe e raça. E é muito importante para vocês que estão chegando na Defensoria saber que essa missão constitucional ela é o diferencial da instituição Defensoria Pública e é necessário, nós estamos ainda construindo essa instituição, porque a realidade é de uma sociedade construída com padrões e modelos patriarcais, hegemônicos, de um sujeito universal, né, que foi imposto e aí negou toda a nossa história, ele precisa abrir, sim, esse caminho, essa via para todas as pessoas que estão excluídas e não acessam seus direitos. E esse é o papel da Defensoria Pública. Né? Por isso que eu acho que a gente se apaixona muito, porque mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe da importância dessa missão de construir essa instituição. Então, quem vem para a Defensoria Pública tem que vir com muita disposição, muita disposição para poder realmente, né, fazer esse trabalho que está sendo feito por todos nós, né? Mas que a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas que eu tenho alegria de há 27 anos estar sendo testemunha dessa realidade que cada vez mais se torna algo que a gente pode afirmar, né? Que faz sentido, né, para a gente que né, todo dia se disponibiliza a essa missão. Maravilhosa, Ana. Ana, você já tem mais 4 anos na minha frente. Eu achei que eu tivesse muitos anos. Eu tenho só 23 perto de você, que tem 27. Oh, meu Deus, nossa. Mas comecei também como estagiária lá em 97, então junta, na área de conflito fundiário, você acredita? Legal. Minha primeira atuação na Defensoria como estagiária, tinha um órgão chamado Defensoria Itinerante, muito antes do tribunal ter Justiça Itinerante, que era numa Kombi. Não era van, era Kombi, não tinha ar-condicionado. E a gente ia assim para a favela de Jacari, onde tinha tido a chacina, a gente ia lá para o interior. Aí teve uma história de uma defensora, na época era um juízo único, hoje tem vários, já foi dividido em vários outros órgãos da justiça, porque tinha recebido, logo depois de Eldorado dos Carajás, uma intimação num processo, tinha sido procurado por uma família de ocupantes de uma área, na época do antigo Código de Processo Civil, que a posse com menos de ano e dia podia ter reintegração em favor do proprietário. Então, aquela galera toda de ocupantes, muita gente vinculada até o MST, tinha sido intimada daquela liminar que dizia assim: tinha que desocupar em até 45 dias, mas as crianças, mulheres e idosos tinham que desocupar em 30 dias. Aí ficou todo mundo assim, nossa, vai ter chacina aqui também. Vai acontecer a mesma coisa. Aí a defensora pensa, juízo único, era uma defensora, o juiz e o promotor na comarca de juízo único. Aí entra em contato com a chefia institucional e eu chegando de estagiária, primeiro dia de estágio, eu fui lá para a Kombi e fomos lá para o interior de Barra Mansa para essa ocupação, para entender como funcionava, porque o direito não prestava para nada naquele momento. Mas uma atuação interdisciplinar poderia entender quantas pessoas tinham naquele território. Então, a gente foi com um assistente social, com a psicóloga, para poder fazer um levantamento de quantas famílias estavam ali, porque a tese que a Defensoria utilizou foi de que aquela liminar rasgava a Constituição na proteção da família. Que o Estado tem que proteger a família. E aí, quando a liminar separava filho de pai, né? Pai de filho, porque os idosos, as mulheres e as crianças tinham que desocupar antes. Nesse aspecto, ela era inconstitucional. E foi com esse argumento que a Defensoria derrubou a liminar em 2º grau, isso em 1990, fumacinha, não tinha nem 10 anos a Constituição,
E aí, com isso, deu tempo para o INCRA fazer a desapropriação. E hoje, se quem quiser procurar online, tem lá a Fazenda do Salto, em Barra Mansa, que é essa primeira vez que eu chego assim com estagiário. Meu Deus, eu quero fazer isso para o resto da vida. Aí fui mordida pela mosquinha verde. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar, né, sobre essas questões todas que envolvem. Porque, para além de olhar o direito, a gente tem que olhar para as pessoas que estão no epicentro dessa proteção. As pessoas é que vão produzir que a gente convoque a nossa inteligência, criatividade, articulação de argumentos para melhor defesa diligente e eficaz, né? Que num cenário só processualista civil, imagina, nos anos 90, que estava desgraceira mora aí acontecendo, a gente só via um cenário muito catastrófico poder barrar isso, né? E o uso emancipatório do direito deu tempo para que pudesse haver justiça social para aquele grupo de pessoas. E foi absolutamente transformador entender que, além daquele discurso dominante, tinha todo um contradiscurso, toda uma contranarrativa que eu pude ter acesso ali no território, né? Mas eu não quero estar falando da história da Defensoria do Rio, nem de como é que eu cheguei na Defensoria. É só porque eu não consegui não linkar o que você faz de conflito fundiário com aquilo que foi que me levou para a carreira lá como estagiária na mesma época que você estava chegando aí na Defensoria de Minas, né? Mas na falar mesma época, exatamente. Na mesma eu cheguei época, em 96. Né? Nos anos 90, né? A mesma época. Que era isso, né? Conflito pra caramba, ainda mais em Minas aí, que é uma terra de muitos conflitos, né? E assim, olhando para quem está fazendo concurso hoje e que vai pegar as permanências autoritárias que ainda não foram enfrentadas no dia a dia, né? Porque isso vai bater aí na porta não só do núcleo especializado, mas também do juízo de tutela individual, porque é uma demanda, né? O inacesso à terra, ou a restrição de acesso à terra, é uma das demandas mais viscerais aí da nossa discriminação sócio-histórica que chega para a defensoria, né, Ana? Sim, você é engraçado, né? Porque você está falando de uma coisa que você vê como que as nossas realidades elas se comunicam, né? E eu estou aqui com cada uma me lembra muito de circunstâncias que são muito próprias dessa nossa atividade, né? Nosso dia a dia como defensor. E eu, assim, sou sua fã, aprendi demais com você, porque né, mexendo com isso tudo, em alguns momentos, como eu trabalho na especializada em direitos humanos, a gente se vê com algumas demandas que ainda não têm hábito de atuar, né? E uma delas foi a questão antimanicomial. E quando eu descobri Patrícia Magno, meu Deus, existe essa mulher dentro da defensoria? Eu já fazia parte da coletiva, mas a gente ainda não se conhecia. Para mim foi foi a luz no fim do túnel. Eu peguei tudo que eu já tinha, que você já tinha escrito em todos os lugares e comecei uma atuação que eu acho que foi muito importante. Depois participei, não da forma que eu gostaria, né? Ainda estou no grupo lá que acabou saindo aquele protocolo de saúde mental do CONDEG, né? CNJ. Não, do CONDEG que você está falando. Depois agora teve o CNJ. Mas a gente fez um trabalho num grupo, eu faço parte daquele grupo lá, por causa dessa uma atuação que o Fórum Mineiro de Saúde Mental não tinha, né, na época da pandemia, e eles só tinham o meu contato, e eu tive que agir rápido nessa lógica, né, de desinstitucionalizar. E então, assim, olha para você ver, né? Agora isso tem pouco tempo, né? Muito pouco tempo eu tive essa realidade aí, né? Também que é uma grande importância. A Defensoria está acompanhando isso hoje com a resolução do CNJ, como que o sistema de justiça precisa enfrentar essas situações que ainda existem e causam tantos danos às pessoas por essa, né, violência aí que a gente tem em relação ao outro,
nessa lógica de subalternização daquele que, né, tem deficiência, que tem qualquer tipo de situação, né, as mulheres, o público LGBTQIA+, que vulnerabilize, e aí a lógica, a regra aí do padrão ainda continua e muito prevalecendo nessas decisões jurídicas que a gente vai ter que atacar. Verdade. Né? Então, o papel do defensor é atacar essas decisões homogêneas num país plural, onde a diferença é um direito. Então, esse é o papel da Defensoria Pública. Né? Então, eu acho muito importante. Estou aí te contando também, coisa que você não sabia. Não sabia o tanto mesmo. que você é importante na minha vida. Maravilhoso. Ai, que coisa boa. Tenho muito afeto aqui nessa noite. Deixa eu só colocar umas questões aqui, porque a gente também não, né? Infelizmente, o Instagram derruba a gente. Eu quero salvar essa live. Então, assim, tem umas questões que eu acho que são importantes da gente destacar aí, né? Minas, infelizmente, né, Carol, tem sido famosa pelos grandes desastres ambientais e tem esse tema da justiça climática, justiça ambiental, que está na ordem aí da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensando aí a sustentabilidade naquele tripé, né, do ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável, e como que a gente pode produzir acesso à justiça nessa esfera e como a gente pode trabalhar de modo comprometido com a melhor defesa diligente e eficaz para esses grupos que muitas vezes são roubados da sua própria identidade, né? E de que maneira a gente pode juntar essa pauta aí que a Ana traz, né, Samantha, sobre a questão da loucura com a população LGBT, com a questão que viola o Estado laico e de internações involuntárias numa lógica de cura gay de mulheres trans, né, pessoas que desafiam aí a heteronormatividade compulsória. Enfim, de que maneira isso também aparece no teu órgão de atuação e que, obviamente, pode aparecer na prova, né? Eu acho muito caível discutir racismo ambiental na prova da Defensoria de Minas. Acho muito caível, principalmente pelo perfil do examinador de direitos humanos, que é um homem negro, né, Ana? Então, esse compromisso aí com esse olhar interseccional para os direitos humanos e não para os direitos, mas principalmente para a pessoa, né, vista nesse epicentro de diversos fatores de opressão. Aí eu queria botar essas questões na roda e aí vocês dão conta delas aí. Mas olha, eu acho que essas pautas todas, a primeira coisa que eu queria que alguém tivesse me dito quando a gente chega na defensoria, né? Nem a Ana, que é a minha grande referência de defensora pública com atuação em direitos humanos, interna na defensoria, mas externa também, o reconhecimento da Ana, algumas vezes, quando a gente chega num território distante, mas que tem um acampamento, um assentamento, e você está se apresentando, e você falando a Cláudia, isso já traz um acolhimento da sua atuação, sabe? A pessoa fala, doutora Ana, então te localizei. Se essa é sua referência, você pode atuar aqui. Mas acho que a gente não precisa saber tudo. Uhum. E a gente não vai saber tudo. A atuação na defensoria, ela é uma construção, né? E eu acho que essa é a grande pauta de atuar na emergência climática, porque embora seja uma coisa... Conflitos socioambientais são uma coisa comum e constante no Brasil desde sempre. Mas a forma de atuar, ela se transforma o tempo inteiro. Porque o direito cria algumas vezes estratégias de contenção do enfrentamento, né? Não de avanço nas pautas, mas de contenção mesmo. Então, essa presença, a atuação, ela é pautada pela presença no território. As pessoas que estão no território conseguem visualizar os conflitos, mas as necessidades de atendimento de uma forma que não
não existe como profissional do direito entender, assim, a distância. Lendo o texto de lei, não tem como. Então, estar no território, e essa é uma grande discussão, né, que eu acho que comenta, assim, com a atuação de várias pessoas que estão na banca examinadora, essa pauta de controle de convencionalidade. Então, a gente está agora com o acordo de Escazú. O acordo de Escazú está para ser internalizado, é uma pauta do governo, né? Tem sido discutido. É um tratado que fala sobre participação, que é uma grande pauta em conflitos socioambientais, mas não é especificamente sobre ele, né? É sobre como essas normativas internacionais que fala todo esse histórico de atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e as atuações, as decisões mais recentes, o STF acabou de decidir sobre o marco temporal, né? Como que isso casa com a atuação da Defensoria Pública. E casa porque a gente está lá articulando com povos indígenas, de levar isso, de despachar isso nos nossos processos, de construir isso com os canais que a gente tem no Congresso, nas assembleias. Esses canais todos de comunicação são muito constantes. O que eu aprendi de mais valioso é que, se você for até o território, eu acho que isso é transformador, sabe? Do nosso entendimento do direito, da nossa interpretação, você consegue visualizar. Nossa, realmente, a família é a base de tudo. Eu estou falando de um rompimento que afetou a natureza. E ali tem um terreiro naquele território. O sagrado do terreiro não está mais presente. Como é que eu vou falar de uma reparação ambiental sem falar da proteção do terreiro também, né? Dos guardiões da natureza, dos povos quilombolas, dos povos indígenas? Como é que eu vou fazer essa proteção do meio ambiente, reparação do meio ambiente, sem escutar essas pessoas? Porque eles sabem como reparar. Não adianta plantar eucalipto no lugar. Você precisa saber quais eram as ervas que tinham ali, que eram usadas cotidianamente. E para isso, você precisa entender que no terreiro você tem uma família. O pai e a mãe não são chamados de pai e mãe de santo à toa, né? Você tem uma composição familiar ali. E aí a gente volta para a Constituição. É muito interessante isso da perspectiva do direito, porque a gente está ali na Constituição, só na Constituição. E a gente consegue enxergar o direito dessas comunidades na proteção do meio ambiente, na proteção, no enfrentamento ali com uma empresa causadora de dano, né? O direito não está só... A gente poderia pensar só na reparação civil, numa obrigação de pagar, numa obrigação de fazer, mas é muito mais amplo. E eu acho que isso tem sido... E como você articula com os movimentos, né? A Defensoria é uma instituição, a gente não é movimento. O movimento é movimento, ele não é uma instituição. Existem momentos em que a forma de avançar é muito diferente, o que não quer dizer que a gente não deva sentar na mesa e articular, entender os limites de cada um, entender os caminhos de cada um. Eu acho que dentro da banca examinadora a gente tem muita gente com esse perfil também, de entender não só a interseccionalidade, né, raça, gênero, classe, na aplicação do direito, mas entender como esses instrumentos de controle de convencionalidade, de aplicação da jurisprudência mais protetiva do STF, também analogia, pode ser referência para a gente avançar nessas discussões. E isso passa também muito por gênero, né, Sam? Sem querer invadir essa pauta. Com certeza, eu queria puxar um pouquinho do que Patrícia falou bem no começo, e agora continuando contigo, Carol, porque eu não tinha falado até de Carol e Ana, né? Mas a gente trabalha muito juntas, assim. Ana também é uma referência para mim, é um exemplo de defensora pública. Quando eu tenho que citar alguns exemplos, eu tenho alguns exemplos pontuais, e Ana é um desses exemplos. Carol, tipo, nossa, eu super aprendo. A Carol veio depois de mim, mas ela me ensina muito mais do que eu teria condição de aprender. Então, assim,
é uma grande amiga que me ajuda em todos esses momentos. Mas eu queria puxar lá do estágio da Patrícia, porque é isso mesmo, né? Eu acho que a defensoria, fazer concurso para a defensoria, vem de querer trabalhar com essa população. E trabalhar com a população que é tida como minoria, mas que na verdade é uma maioria, só é uma minoria em termos políticos. Mas é um pouco isso. Eu nasci lá no NUDEM do Rio, da Defensoria do Rio, com uma grande defensora, que é a Arlanza, fui estagiária dela. E o curioso é que depois, quando eu virei defensora, eu continuei trabalhando com ela nos direitos das mulheres. Então, isso é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Você trabalhar ao lado como parceira da defensora de quem você foi estagiária, né? Então, isso é sensacional. E depois eu fui para a área criminal. E a minha vida como defensora também passou pelas duas temáticas. Eu fui defensora criminal e depois defensora das mulheres. Já tem 9 anos que eu estou no NUDEM, que eu sou titular do NUDEM de Belo Horizonte, que é a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência de Gênero. Sendo que nos últimos 2 anos eu me afastei dessa titularidade para exercer a coordenação da CEDEM, que é a Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Minas Gerais, para vocês que vão fazer prova para a Defensoria de Minas, é bom vocês saibam que é a segunda defensoria mais antiga do Brasil, só perde para a Defensoria do Rio. Então, a gente é lá de 76, fizemos aniversário agora de 45 anos, é isso, né, 45. Só que é uma instituição que ainda precisa muito crescer. A gente está crescendo ultimamente, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista administrativo, a gente está começando a crescer, começando a ter mais estrutura, mas ainda falta muito. A gente tem um longo caminho pela frente, até mesmo para a população conhecer o que é a defensoria, qual é o serviço prestado pela defensoria. E aí, então, eu pego o que Carol trouxe. Essa ideia de sair dos nossos gabinetes, ela é fundamental. Então, falando do meu ponto de vista das mulheres, né, uma mulher que está passando por uma situação de violência de gênero, seja ela uma violência doméstica e familiar ou não, ela, na maioria das vezes, se a gente estiver colocando também com a interseccionalidade da raça e da classe social, muitas vezes ela não vai à defensoria pública, né? Porque existe uma dependência econômica, muitas vezes ela não tem condição de pegar um transporte público para chegar na defensoria pública. Às vezes, as opressões que ela sofre são tão grandes, né? Então, a mulher negra, por exemplo, ela sofre com racismo, ela sofre, se for uma mulher com deficiência, sofre com capacitismo, se for uma mulher lésbica, com a lesbofobia, uma mulher trans com a transfobia, e assim por diante. Então, são várias opressões que podem se sobrepor, e nesse viés, a violência doméstica e familiar passa a ser aquela que ela menos, que ela consegue lidar, aquela que não vai fazer com que ela procure o serviço, né? Com que ela procure um acolhimento, com que ela procure as autoridades. Então, a gente tem que sair dos nossos gabinetes e ir até onde essas mulheres estão. A gente vai nas comunidades, a gente vai nos territórios, a gente faz educação em direitos humanos das mulheres. A educação em direitos, eu costumo falar, quando a gente está falando de violência de gênero, ela é metade ou mais da metade de importância do nosso trabalho, porque é muito melhor prevenir uma violência do que remediar ou tentar reparar um dano depois que ele tenha sido cometido, principalmente se a gente estiver falando de direitos fundamentais. Então, é muito importante sair dos nossos gabinetes. A gente tem que ter contato com as pessoas, a gente tem que estar onde elas estão. A gente tem, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um projeto que várias defensorias já realizaram, Minas Gerais também, ano que vem a gente vai fazer de novo, que é o curso Defensoras Populares. O curso Defensoras Populares, ele capacita, ele forma lideranças de mulheres em direitos humanos das mulheres. Então, são mulheres que já são lideranças nos seus territórios, e aí é um curso pela metodologia freiriana, popular, dialética. Então, são elas que escolhem qual é a temática que elas querem aprender, que elas precisam se aprofundar, precisam conhecer um pouco mais, e depois disso elas conseguem ser a continuação da defensoria pública nesses territórios. Elas vão ter contato direto com essas mulheres que estão vivendo uma situação de violência, vão dar a mão para essas mulheres e vão levar essas mulheres para um dos serviços, para um dos equipamentos de proteção. Então, é muito importante. A gente fez um curso em 2017 em Belo Horizonte, região metropolitana, e agora no ano que vem a gente vai fazer um estadual. Ele vai ser em formato híbrido, presencial para quem está em Belo Horizonte, mas também de forma virtual, simultânea pelo Teams para quem está no estado inteiro de Minas Gerais. Então, é muito interessante conhecer também esse projeto. Sobre a prova,
eu queria falar de 2 livros. Não sei se vocês já viram, mas tem examinadoras que escreveram livros. Então, 2 deles eu tenho aqui. A examinadora de constitucional, vocês têm que saber constitucionalismo feminista, tá? Isso é muito importante. Ela fala muito bem sobre gênero e constitucionalismo feminista. E ela tem esse livro aqui, ó, que é a 7ª onda de acesso à justiça. A gente mostrou na mesma hora. Eu tenho uma dedicatória lindíssima, minha amiga. Ó, a gente tem declaração de amor aqui também. Isso aí, ela é sensacional. Então, é a 7ª onda de acesso à justiça, acesso à ordem jurídica justa, globalizada. Então, é muito importante conhecer, né, a Agenda 2030 da ONU, importantíssimo conhecer, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, objetivo 5, vou citar o objetivo 5, objetivo 16, são objetivos muito importantes, é imprescindível conhecer. E a gente tem um outro examinador, que atualmente ele está na vice-presidência da Associação de Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais. E ele tem esse livro aqui, ó, que eu até comprei num congresso. Foi no congresso lá do Rio, em 2019, Paty. Você comprou esse daqui? Não. É o Rômulo. É o livro Lei de Drogas, Propostas Redutoras de Prejuízos Humanitários. Então, também, né, ele escreveu sobre drogas, quer dizer, quem sabe ele vai tocar nesse assunto. Qual banca? O Rômulo tem penal. O Rômulo está na banca de penal. Penal e criminologia. Então, é uma dica. E também, ele gosta muito daquele filme, quando ele foi diretor da escola, ele já foi diretor da escola da Defensoria de Minas, da SDEP, e ele passou pra gente o 13ª emenda. Muito bom esse É um filme sensacional. E assim, ele selecionou, veio da cabeça dele, então eu acho importante conhecerem esse filme também e todas as questões que dele advêm, né? Todos os questionamentos que nascem a partir desse filme, que ele é sensacional. Controle de convencionalidade, como disse a Carol, assim, é certo. É certo. Vai cair. Até vai porque o controle cair. de convencionalidade tem muita relação com o tema da interpretação, né? Com o tema da hermenêutica, que é o tema predileto da Mariana, né? Então, eu acho que a Mariana vai super fala compulsivamente. Ela fala compulsivamente, foi a melhor definição. Não, mas é super importante, né? Olha, outra coisa, decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos também. Algumas decisões, elas são fundamentais. Na questão de gênero, e aí isso está lá no edital também do... Desculpa, não ouvi. As opiniões consultivas também, gente. As opiniões consultivas. Isso, verdade. Às vezes a gente pula, mas ela lê demais isso aí, viu? Ela lê. Não, eu vou contar que Mariana tá no grupo do DPI lá, que eu montei junto com o Renato Tavares aqui na Disperge do Rio. Ela não falta aula nenhuma. E ela faz as perguntas mais inteligentes das aulas, assim. Então, ela está acompanhando todos os casos julgados pela corte que foram defendidos por DPIs brasileiros, que a gente montou um curso para a gente pensar numa doutrina de defensoria interamericana Brasil, assim, e conhecer os bastidores. Então, eu vou colocar também, fazer um postzinho com todos os links dos casos que foram defendidos por DPIs. Então, a gente tem importantes contribuições, por exemplo, de Rivana e de Isabel Penido no tema dos direitos sociais do sistema interamericano, que antes das atuações não, né, era uma coisa muito mais complexa, era menos justiciável, e agora a gente tem uma justiciabilidade direta por reconhecimento da violação do artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em casos do direito à previdência, que tem a ver com esse direito a envelhecer com dignidade, o direito à saúde da pessoa idosa, que é o caso do Poblete Vilches. Tem os casos todos de direito ao julgamento justo e à preservação e proteção das prerrogativas dos juízes, que é o caso da juíza chilena que foi super perseguido. Aí tem os casos de direito à defesa, que o Mafezoli patrocinou. Então, a gente tem estudado esses casos e o primeiro caso do sistema interamericano de reconhecimento do direito ao asilo, que depois gerou opinião consultiva sobre o direito de dar e receber asilo,
que é o caso da família Pacheco Tinel, que foi o primeiro caso de DPI defendido por DPI brasileiro, decidido, né, na época pelo Carlos, quando ele ainda estava na ativa. Então a gente ainda está com esse curso. Eu estou chamando a atenção para isso porque são cases que a Mari está lendo para participar do grupo de estudos. Então, exatamente. Junta na lista aí do que você tem que ler. Lembrando que acho que é por aí. Eu já ia puxar para o Rômulo aqui, que é o examinador que a Samantha citou antes, que ele foi defensor no júri durante muito tempo, né? Então, assim, é uma coisa que ele gosta de fazer, júri. Faz parte do E aí eu já falo do Flávio também. Porque o Flávio de processo penal também foi praticamente a vida inteira do júri. É algo que em processo penal ele tem muita... Ele roda muito bem por ali, né? Legal. Também acho, assim, processo penal. Quem que são os examinadores da banca Daniele, ela é do Rio também, e ela muito inteligente. Olha, ela colocou os aspectos civis da violência doméstica e familiar, então eu acho isso bem interessante, sabe? Porque ela não colocou só a Lei Maria da Penha no conteúdo programático, ela colocou aspectos civis que geram, né, que nascem da violência doméstica e familiar, então eu acho importante essa consideração. Agora, dos temas que ela mais gosta, bom, ela trabalha na área civil, então ela vê um pouquinho de tudo, né? Então eu acho que, assim, algo do civil vai cair, assim, eu acho que é algo... já sei, ela trabalhou muito tempo com... Uso capião sozinha, por muito tempo sozinha. Projeto maravilhoso. Ela fez um projeto super interessante de uso capião. Projeto que ela fazia? Conta aí. O nome de cor eu não vou lembrar, mas é o atendimento das famílias naquelas casas para entender como apoiar na regularização fundiária, né? Se ali cabia uma uso capião ou se havia alguma outra tese, alguma outra construção que melhor se adaptava para a regularização fundiária da propriedade, mas acho que a maior parte dos casos foi uso capião mesmo, e ela construiu esse projeto desde o início, foi uma atuação paradigmática dela. Foi. E era para facilitar também. Antes as pessoas não conseguiam juntar os documentos necessários para uso capião. Então ela conseguiu, por esse projeto, facilitar a vida de todo mundo. Então isso, assim, foi um divisor de águas realmente para a Defensoria Pública. Então ela trabalhou muitos anos com essa matéria. Então realmente pode ser que venha algo dali. O que eu queria falar também para vocês, porque várias pessoas, inclusive a Dani, mas várias pessoas que são examinadores e examinadoras participaram da organização do curso de formação continuada em gênero e raça e etnia, que inclusive Ana e Carol também participaram da organização, que a gente passou o ano inteiro passado de 2022 fazendo. Então, na verdade, foram 18 aulas, foram 9 módulos, 18 aulas sobre diversas temáticas de formação em gênero e raça. Esse curso ele ficou excelente, ele ficou extremamente aprofundado e ele está disponível para estudo de todo mundo que quiser lá no YouTube da Defensoria Mineira. Você entra no YouTube e coloca lá Defensoria Mineira. O que eu vou divulgar? Mando. Aí tem lá playlists e dentro dessa playlist tem o curso de formação continuada em gênero e raça. Todas as 18 aulas estão lá disponibilizadas. Então tem várias pessoas maravilhosas que participaram, que foram ou mediadoras ou facilitadoras também, na mesma concepção de uma educação freiriana e dialética. E então foi muito interessante. Mulheres dos territórios participaram e também mulheres da academia. A gente tentou que fosse tanto teoria quanto prática o tempo inteiro. Mulheres negras e mulheres não negras foram facilitadoras. A gente teve todo esse cuidado. E esse curso, então, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Está disponível no YouTube. Queria falar também sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é o Comitê CIDO da ONU, que realizou, foi ratificada pelo Brasil. E principalmente as recomendações, a recomendação 33 e 35, que advieram da Convenção, acho muito importante que vocês conheçam. Lei Maria da Penha, não sei
se vocês acompanharam a Defensoria do Rio, devem ter acompanhado, imagino eu, mas caiu assistência qualificada à mulher da Lei Maria da Penha, e a diferença dela da assistência à acusação. É algo que nós, defensoras da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres do CONDEG, a gente defende, a gente tem nota técnica escrita sobre esse assunto, então é fundamental, né? A gente está fazendo também um protocolo para atendimento dos casos de violência sexual e aborto legal, né, das pessoas em situação de abortamento legal. Então, isso também é muito importante. A gente acabou de escrever uma cartilha sobre violência sexual, o que fazer, onde procurar ajuda. Essa cartilha está sendo impressa pela Defensoria Pública de Minas e ela vai ser divulgada no dia 5 de dezembro. Então, também eu acho um tema muito interessante, porque, como disse Patrícia, a gente está no Estado laico, né? E o aborto legal são direitos das mulheres e meninas. A gente tem os números do Fórum da Segurança Pública que foram divulgados esse ano, de que o Brasil teve um recorde de estupros. O recorde. Nunca houve tantas pessoas estupradas no Brasil em toda a história brasileira. A gente teve 700 mil pessoas estupradas no ano passado. Isso considerando que o IPEA diz que a subnotificação é em ordem de 90%. Então, daí você já vê que o número pode ser bem maior. E dessas pessoas, mais de 88% são do gênero feminino e mais de 60%, a maioria, tem idade de 0 a 13 anos. São meninas, são crianças e adolescentes que qualquer relação sexual é considerada estupro, porque existe a violência presumida para essa idade, e são crianças negras, em sua grande maioria também. Esses crimes são cometidos por pessoas conhecidas também na grande maioria. Então a gente tem que entender que são crianças que estão sendo estupradas e que podem eventualmente engravidarem, e que a própria gestação para essa criança, ela é de risco. A criança pode morrer pelo processo gestacional. Então é muito importante que elas tenham o direito, é um direito, desde 1940 é garantido isso para elas, lá no Código Penal, e esse direito está sendo negado e muitas delas morrem. Então o nosso lado é esse lado, é o lado de evitar as mortes, e as mortes evitáveis, principalmente, de meninas e mulheres. Então são os temas que eu gostaria de ressaltar, assim, porque eu acho que são importantes. Eu acho só um adendo aqui, que a gente tem um colega que atua desde o início da carreira na execução penal lá em Neves. Meu colega de concurso, o Paulo Henrique Drummond, que é o examinador, né, desse tema. Neves é o lugar com maior número de pessoas presas, encarceradas, né, mas de guias de execução também, porque as medidas abertas ali também são muito numerosas, que a gente tem em Minas Gerais. Ele atua lá desde o início, atua muito frequentemente na tutela coletiva na execução penal, né? Já teve várias ACPs de interdição de parte dos presídios, tem uma atuação muito consistente nisso. E ele é, assim, brilhante, incrivelmente estudioso, incrivelmente dedicado. Eu imagino questões muito técnicas com ele, sabe? Ele é muito cuidadoso naquilo que ele produz. Legal. Eu queria falar também da Daniele. Ela é coordenadora, ela está na criança e adolescente. Ela atualmente é coordenadora estratégica dos direitos da defesa e promoção de direitos das crianças e adolescentes, junto comigo, né, nessas coordenadorias estratégicas. Eu fico na CEDEM das mulheres, ela fica na CEDEDICA, e ela é da área civil, da infância civil. Então eu chutaria mais ideias, mais perguntas. Talvez tenha alguma de infracional. Eu vi que são 5 perguntas na primeira fase. Talvez tenha alguma de infracional, só para não ter infracional, mas ela se concentra mais no civil, então na parte protetiva. Eu acho que vale dar uma concentrada nisso. Em direitos difusos e coletivos, o Gustavo Darrell, ele atualmente é conselheiro do Conselho Superior. Então, se vocês... Eu tentei procurar na internet vídeos antigos do Conselho, mas eu acho que não fica disponibilizado, né, depois que passa a sessão do Conselho. Mas a gente ainda vai ter sessão do Conselho, se vocês acompanharem ao vivo, dá para assistir. E ele acabou de lançar um livro, que ele é organizador do livro, de 35 anos da Constituição. Então, quer dizer, pode ser que caia alguma coisa ali. E ele é defensor em Janaúba. E lá em Janaúba, ele fez, sabe aquele caso da creche? Daquele caso que teve... Mudança jurisprudencial.
Que É teve aquele caso que um homem que entrou numa creche e isso, incendiou as crianças, a professora. incendiou, é, e ele atuou naquele caso. Então foi um caso paradigmático. Então ele, É um caso importante ele eu da gente acho que vale, né? É reconhecer. um caso Com importante. certeza. Puxando Com para a certeza. proteção, assim, ele tem uma relação muito grande com o direito constitucional também, Isso, né? tem Então, ele sim. tem É. essa articulação da tutela coletiva com o constitucional, traz muitas discussões sobre ele gosta do processo coletivo, né? Como que o processo coletivo consegue construir e concretizar direitos. Então, ele passa por várias temáticas, a gente já conversou muito sobre processo Estrutural. ambiental, estrutural, e como que a gente casa essas vertentes, mas ele tem realmente se aprofundado nesse estudo de como processualmente você constrói uma atuação bem respaldada e resiliente. A Dani foi minha colega de comarca. Durante muitos anos ela também atuou em Ribeirão das Neves e ela atuava muito com a rede da infância, né? Para além dessas questões da proteção processual, ela tem uma atuação de referência junto à rede, o atendimento que eles faziam era de construção de espaço de escuta das famílias, das crianças e dos adolescentes num fórum mensal, junto com a rede realizado ali Junto com o dentro Conselho do Tutelar, Tribunal que teve eleição ontem, né? Então, isso é um tema que está aí Exatamente. quente. A Exatamente. rede E de ela está proteção, preparando sistema. uma CP para anulação. Porque aqui em Belo Horizonte a gente teve muito problema. Foi a única Olha, capital que não aceitou as urnas do TRE. E aí o sistema não funcionou, a gente teve que votar no papel, mas muita gente foi embora sem conseguir votar, porque atrasou horrores. Então ela já está em cima disso. Ela tinha enviado ofício para todas as prefeituras dos 853 municípios para garantir transporte gratuito no dia da a gente eleição. fez isso aqui na Defensoria do Rio também. Parece que elas combinaram, eles combinaram na Comissão da Criança e Adolescente do CONDET, parece que foi um combinado nacional, assim. Então, ela tem também uma atuação coletiva, ela já tinha uma atuação coletiva quando ela não estava na coordenadoria, mas ela tem uma atuação coletiva muito forte. Atualmente ela está desenvolvendo o projeto Escola da Convivência, também para justamente ter familiares das pessoas, né, conversar sobre essa questão, assim, ligadas aos direitos e deveres das crianças e adolescentes. E também ela vai ressuscitar o MESC, que é a mediação escolar, que é um programa de educação, que foi desenvolvido por muitos anos por uma defensora sensacional que aposentou, mas aí agora ela vai continuar isso pela coordenadoria. Então ela tem essa veia extrajudicial também muito, muito forte. Que máximo. Peraí, 800 e quantos municípios tem? 53. Gente, 853. eu achando que a gente abafando aqui os nossos 92. Real. 10 Aqui, Paty, é o seguinte, 853 municípios, 298 comarcas e 119 unidades da Defensoria. Então, assim, dessas 119, a gente tem 18 que tem um atendimento especializado nos direitos das mulheres em situação de violência de gênero, 11 no DENS e 7 defensorias que fazem uma cooperação nessa matéria. Então, a gente tem muito para crescer ainda. Colegas, passem no concurso, que tem muito trabalho, 850 municípios. Nossa Senhora! Olha, eu ficava com vocês aqui até amanhã, né? Porque é muito assunto. Mas a gente já está batendo 1 hora de live. Sim. Eu morro de medo do Instagram derrubar a gente. E eu não consegui salvar esse monte de coisa incrível aqui para a galera que vai. E tem um povo que está na ressaca da prova de ontem, né? Que vai fazer prova em Minas no dia 15. Então, né? Tem que salvar. Eu, assim, estou muito feliz de vocês terem aceito. Aprendi um monte. Amei conhecer a Ana, Cláudia de perto, mais do que assim, né? Porque Carol é essa pessoa incrível que eu conheci lendo o trabalho dela para o último Conadep, que ela ganhou lá prêmios e tudo mais. E Samantha é essa amiga antiga que já tínhamos nos cruzado aí há mais tempo. Enfim.
mas que a próxima galera que chegue assim, muito empolgada, muito transfundida de sangue verde, sabendo que defensorar é principalmente resistir, é principalmente ser megafone das vozes potentes das pessoas que a gente defende, que entenda que se houver qualquer problema, isso aqui não é só uma galera que está querendo te dar dica, mas é um povo que vai ficar do seu lado se você estiver na merda. Então peça-nos ajuda, somos pessoas fáceis e acessíveis. Vou te dar a mão, porque não é simples. A primeira fase é só passar no concurso, depois esse negócio fica bom. Não é, gente? Eu tô Exatamente. mentindo. É isso. Então, Exatamente. é isso. Mas a primeira fase é meio decoreba, viu? A Minas Gerais, o pessoal lê, viu? Lei seca, assim, Constituição. Primeira fase é meio decoreba. Me assustei vindo do Rio. Foi, né? Foi. Mas mesmo a banca própria faz uma prova decoreba? Não sei, na minha época não era banca própria, né? Mas Mas não, agora o agora é negócio vai banca ser mais sei não, hein? já era banca própria, e eu acho que vale muito prestar atenção nos temas que os examinadores gostam, né? Examinadoras e examinadores, porque são eles que estão fazendo todas as questões. Então, justamente nessa época, eu acho que esse momento é interessante porque eles estão com prazo para entregar, né? Salvo engano. Então, as coisas que estão em alta agora. Mas, tipo assim, conselho tutelar, eleição de conselho tutelar, tá me entendendo? Ficar peão, negócio de reurb, né, Ana? Aquela coisa infernal pra imprimir a lei. Vou imprimir a lei aqui que eu sou velha pra sublinhar. Ai, 60 páginas de lei. Eu falei, ai, meu Deus! Esse negócio de tutela coletiva, então, tem muita coisa. Independência funcional, hein? Independência funcional em princípios institucionais. É importante também. Acho que é um tema interessante para o Leandro. A gente tem aí, né, duas decisões aí para quem tutela coletiva é algo que para entrar na defensoria, né, tem que estar afiado aí nessa questão. Eu acho que a gente tem aí, vocês falaram em processo estrutural, a gente tem uma decisão importante hoje no processo, nessa linha que é a DPF 828. Eu acho que isso pode... Caiu ontem na prova do Rio pra caramba. Isso, né, é algo para... assim, a gente que atua, eu atuo, né, muito nessa área, foi realmente um divisor de águas aí em muitas questões. Essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes também para a questão da população em situação de rua, eu acho que é uma questão que pode tá aí na pauta, foi muito importante. Ela veio assim quase que no dia seguinte de um embate aqui que a gente estava tendo com Belo Horizonte pelo recolhimento de pertences da população em situação de rua. E, efetivamente, eu acho que essas coisas também elas merecem aí um pouquinho de atenção. Com certeza. A galera que está chegando. E aí, para juntar o que você trouxe, né, da luta antimanicomial com população de rua, com uso abusivo de álcool e outras drogas, e com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a maternidade negada, né? Porque Minas, infelizmente, tem essa história triste a Carol de falou. Muitas decisões de mães que são roubadas da sua maternidade, porque os filhos são colocados na fila da adoção. Inclusive, a gente tem uma coletiva de apoio às mães órfãs. E a Daniele, que é a examinadora, ela participou por muitos anos dessa coletiva. E ela teve uma atuação... E ela teve uma atuação brilhante no STJ para conseguir retirar essa recomendação do MP e também revogar a portaria do TJ. Então foi uma luta, hoje está um pouco mais tranquilo, mas era basicamente toda mãe em situação de drogadição ou em situação de rua que tivesse um filho ou uma filha num hospital público, automaticamente não podia sair do hospital com seu filho, com sua filha, com seu bebê. Então, se fosse uma mãe de classe média que usasse droga e tivesse no hospital particular, isso não acontecia, né? Porque só vale para quem é pobre. Então, mas isso não existe mais, mas foi uma luta da Daniele para reverter esse processo. Acredito nisso também. Isso é uma questão bem quente também. Tá vendo como vocês têm que estudar? Muita coisa. E muito obrigada, meninas. Vocês foram incríveis demais hoje. Muito obrigada. Não tem como agradecer. Que
queria continuar por aqui, mas a gente já está em 9h20. Eu tô com medo do Instagram me derrubar. Beijo no coração. Muitíssimo obrigada, Muito eu que obrigada. agradeço, foi maravilhoso. Bom demais ver vocês. E boa Beijo, sorte beijo, para todo beijo. mundo. Boa É sorte. isso aí, boa Boa prova. Beijo prova, para as trincheiras gente. verdes. É.